Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial está assim, virando de cabeça para baixo a busca online. Aquela lista de links azuis que a gente conhecia está dando lugar a algo bem mais dinâmico e, olha, francamente, mais complexo. Temos em mãos um material super interessante, uma análise do André Volpini com comentários bem valiosos do Alexander Rodrigues Silva. O foco é um conceito chamado Query Fan Out, ou, numa tradução mais solta, desdobramento de consultas. O nome pode até soar técnico, mas a ideia por trás é absolutamente central para a gente entender como a informação vai ser encontrada ou não daqui para frente. Exatamente. O objetivo aqui é tentar desvendar o que acontece por baixo dos panos quando a gente faz uma pergunta para uma IA, como o Gemini do Google, por exemplo. Não é mais aquela busca direta, sabe? Palavra por palavra. É um processo de expansão, quase uma investigação interna que a IA faz para realmente pegar a intenção por trás da pergunta. Certo, então vamos desempacotar isso. Como funciona na prática esse desdobramento? Se eu faço uma pergunta simples, o que a IA faz de diferente agora? O material que a gente analisou traz um exemplo muito bom para ilustrar isso. Imagina que alguém pergunte para a IA: qual a melhor estratégia de marketing sustentável para pequenas empresas de e-commerce? O que acontece ali nos bastidores não é uma busca por essa frase exata, né? Correto. E aqui está o ponto fascinante que o Volpini destaca. A IA não vai procurar a frase literal, de jeito nenhum. Em vez disso, ela decompõe, quase como um detetive, assim, analisando uma pista, sabe? Ela começa a gerar internamente uma série de subperguntas para explorar o tema. Algo como: ok, o que exatamente define marketing sustentável nesse contexto? Ou quais canais de marketing geralmente funcionam para e-commerce? Pequenas empresas costumam ter que tipo de limitações de orçamento? E como essa coisa da sustentabilidade impacta a decisão de compra dos clientes hoje em dia? E talvez até existem exemplos de sucesso que eu possa analisar para entender uns padrões? Então, é como se a IA estivesse fazendo um brainstorming interno, assim, uma mini pesquisa própria, antes mesmo de começar a formular a resposta. Isso vai muito, muito além de simplesmente casar a palavra-chave com o conteúdo. É uma camada de interpretação, de investigação que não existia antes, né? Precisamente. E o ponto crítico que tanto Volpini quanto Silva ressaltam bastante é que esse conjunto de subperguntas não é fixo, não é uma lista pré-definida que a gente possa descobrir. Elas são contextuais, ou seja, variam enormemente dependendo do histórico de busca, da localização, das nuances da pergunta original, até de eventos recentes. E são também estocásticas. Estocásticas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tem um elemento de aleatoriedade, de imprevisibilidade envolvido. Não dá para saber com 100% de certeza quais subperguntas vão ser geradas a cada vez que alguém pergunta algo parecido. Espera um pouco, mas se é tão imprevisível assim, quase aleatório em parte, isso não deixa quem produz conteúdo numa situação muito complicada? Como é que a gente pode se preparar para algo que não dá para prever deterministicamente? Parece um alvo móvel e, sei lá, quase invisível. Essa é a grande questão, né? E é a mudança de paradigma. A resposta, segundo essa análise, não é tentar adivinhar todas as possíveis subperguntas, o que seria impossível, claro. A mudança fundamental está em reconhecer que a responsabilidade pela qualidade e pela abrangência da resposta final agora cai muito mais sobre a IA. Ah, entendi. Como o Silva compara, antes, com a lista de links, a responsabilidade era meio que transferida para o usuário, né? Ele que tinha que decidir qual link era bom. Agora não. A IA sintetiza a resposta. Então a pressão está nela para fazer um bom trabalho. E para isso ela precisa de quê? Matéria-prima de altíssima qualidade. Entendi. Então, se a gente não pode prever as perguntas exatas, o foco muda. Muda para fornecer essa matéria-prima de qualidade. A análise do Volpini menciona um framework e até uma ferramenta para tentar simular, pelo menos em parte, como a IA pode perceber o nosso conteúdo. Como isso funciona?
Sim, o trabalho do Volpini propõe um método para simular os estágios iniciais desse processo de desdobramento. A ideia não é adivinhar o futuro, não é isso, mas sim ter um insight, uma ideia de como o nosso conteúdo pode ser interpretado e desconstruído pela IA. O framework usa ferramentas de IA, como o próprio Gemini, para realizar algumas etapas-chave. E quais seriam essas etapas, assim, em linhas gerais? Olha, primeiro, o framework tenta identificar a entidade ontológica principal da página, tipo, sobre o que fundamentalmente aquele conteúdo trata. Qual é o núcleo semântico dele? Segundo, ele extrai os trechos de texto que são considerados mais relevantes, semanticamente ricos, aqueles que poderiam potencialmente ser usados como citações na resposta da IA. Terceiro, e aqui entra o fan-out mesmo, eles geram um conjunto diversificado do que eles chamam de consultas sintéticas. Consultas sintéticas. Perguntas hipotéticas. Exato. São perguntas hipotéticas que a IA poderia fazer internamente ao analisar aquele tópico. Para isso, eles usam técnicas como a cadeia de pensamento, o Chain of Thought, ou COT, que basicamente é um método para fazer a IA pensar alto, mostrando os passos do raciocínio dela para chegar a conclusões mais complexas. Isso simula como ela poderia decompor a pergunta original, sabe? Ferramentas como o GSPY ajudam a implementar essas cadeias. Ok, então a IA identifica o tema, pega os trechos-chave e simula perguntas relacionadas. E o passo final seria verificar se o nosso conteúdo responde bem a essas perguntas simuladas. É isso? Isso mesmo. A última etapa é avaliar o quão bem os trechos extraídos da página cobrem semanticamente essas consultas sintéticas geradas. Isso geralmente é feito usando embeddings, que são representações numéricas do significado do texto, para medir similaridade semântica entre o conteúdo e as perguntas simuladas. O objetivo, veja bem, não é otimizar para cada pergunta individualmente. Ah, tá. Mas sim entender se a sua infraestrutura semântica, o seu conteúdo como um todo, é robusto e abrangente o suficiente para lidar com a variedade de ângulos que a IA pode explorar. Faz sentido. E para fazer essa análise e extração de trechos, a IA precisa primeiro ler a página, né? Como ela processa o conteúdo? O artigo fala sobre chunking, dividir em pedaços. Isso é importante? Importantíssimo. Fundamental, na verdade. A IA não lê a página inteira de uma vez como um bloco único de texto. Ela precisa quebrar em unidades menores os tais chunks. Existem várias formas de fazer isso. Dividir por tamanho fixo de palavras, ou recursivamente por parágrafos e frases, ou ainda semanticamente, agrupando frases com significados próximos. No entanto, o material do Volpini sugere que, para a ingestão de conteúdo pelo Google, o método mais relevante parece ser o chunking ciente do layout. Chunking ciente do layout, o que isso significa exatamente? Significa que a IA segmenta o conteúdo com base na estrutura visual e hierárquica da página, definida pelo código HTML. Ela presta atenção especial aos cabeçalhos H1, H2, H3, listas ordenadas ou não, tabelas, talvez até blocos de citação, sabe? Essa abordagem parece se alinhar melhor à forma como nós, humanos, processamos visualmente a informação numa página, identificando rapidamente as seções e a importância relativa de cada uma. Entendi. Portanto, uma página bem estruturada, com hierarquia clara de títulos e o uso adequado de listas e outros elementos HTML, não só ajuda o leitor humano, mas também facilita enormemente a digestão e a compreensão do conteúdo pela IA. A estrutura vira uma pista semântica importante. Isso da estrutura é uma dica bem prática mesmo. Agora aqui a conversa toma um rumo que eu achei fascinante. O Alexander Silva, nos comentários dele sobre o trabalho do Volpini, faz uma conexão surpreendente com a biblioteconomia, mencionando um conceito chamado facetas. O que a organização de bibliotecas tem a ver com IA de busca, afinal? É uma conexão brilhante, sim, e que joga muita luz sobre esse fenômeno do fan-out. O Silva nos lembra do Shyali Ramamrita Ranganathan, um bibliotecário indiano que é uma figura, assim, seminal na ciência da informação. O Ranganathan desenvolveu a classificação Column, um sistema que organiza o conhecimento não de forma linear, mas através das facetas. Facetas? Isso, que são os componentes fundamentais de qualquer assunto. Ele identificou 5 categorias universais,
conhecidas pela sigla PMEST, personalidade, que é o foco principal, a coisa em si, matéria, o material ou a propriedade, energia, a ação, o processo, o problema, espaço, a localização geográfica e tempo, o período histórico. PMEST, personalidade, matéria, energia, espaço, tempo. Ok, interessante. E como isso se conecta ao fan-out da IA? A sacada do Silva é que a IA, ao realizar o fan-out e gerar aquelas subperguntas internas, está, na essência, tentando explorar as diversas facetas do tópico original. Ela está se perguntando: qual é a personalidade disso? Quais materiais ou propriedades estão envolvidos? Que energia ou ação está ocorrendo? Onde, espaço e quando, tempo, isso é relevante. Ao fazer isso, ela busca construir uma resposta que seja completa, multifacetada, considerando vários ângulos e perspectivas, muitas vezes citando fontes diferentes para cada faceta. Uau, isso é uma perspectiva poderosa. Então, a implicação prática não é só sobre criar conteúdo completo no sentido de volume, mas talvez pensar em cobrir explicitamente as diferentes facetas do tema. Quase como usar o PMST ou algo parecido como um checklist para garantir que a gente abordou o assunto por todos os ângulos que a IA poderia investigar. Exatamente, vai além da simples completude. Torna a completude do assunto um conceito que já era importante no SEO semântico, sabe? É muito mais estruturada e intencional. Se você conscientemente aborda as diferentes facetas, quaisquer que sejam as relevantes para o seu tópico, não precisa ser só a PMEST, claro, você aumenta dramaticamente a probabilidade do seu conteúdo ser considerado relevante para uma ou mais daquelas subperguntas geradas pela IA no processo de fan-out. Entendi. E o Silva ainda foi além, ele aprofundou a pesquisa sobre a origem do termo fan-out e descobriu algo bem interessante. Ah, é? O que ele descobriu? Ele rastreou o termo e viu que fan-out já era usado bem antes em sistemas de raciocínio lógico baseados em ontologias, que são tipo representações formais do conhecimento, né? Especificamente, era usado em sistemas que precisavam lidar com bases de conhecimento inconsistentes. Inconsistentes, tipo com informações contraditórias. Isso. E nesses sistemas lógicos, quando uma consulta inicial levava a uma contradição ou não encontrava uma resposta direta, o mecanismo de busca aplicava regras para expandir a consulta, fazer um fan-out, buscando por fórmulas ou fatos relacionados em cadeia. O objetivo era encontrar um subconjunto consistente de informações que permitisse responder à pergunta original, mesmo partindo de uma base de conhecimento imperfeita. Nossa, que interessante. E isso espelha perfeitamente o que a IA generativa faz hoje, né? Diante de uma pergunta complexa ou de um universo de informações gigantesco e nem sempre consistente, ela expande a busca interna, o fan-out, para coletar e sintetizar informações de diferentes ângulos, garantindo assim uma resposta mais robusta e, espera-se, mais confiável. Ok, o mecanismo do desdobramento de consultas, a conexão com facetas e até com a lógica formal está ficando mais claro. Mas vamos trazer isso para o dia a dia. O que tudo isso significa na prática para quem cria conteúdo, para negócios, para qualquer um que queira ser encontrado e compreendido online. Quais são as grandes implicações disso tudo? Olha, as implicações são enormes e sinalizam uma mudança definitiva daquele SEO focado puramente em palavra-chave. O conceito de fan-out se conecta diretamente a várias outras tendências que são cruciais na busca assistida por IA. Uma delas é a expansão e reescrita de consultas. Expansão e reescrita. Isso. As LLMs, os grandes modelos de linguagem, são muito boas em entender a semântica e reformular a pergunta original do usuário de várias maneiras para buscar informações relacionadas ao significado, não só aos termos exatos. O fan-out é, em parte, essa expansão. Isso exige que nosso conteúdo não apenas contenha as palavras-chave, mas cubra o tópico de forma conceitualmente ampla, né? Faz todo sentido. A IA entende sinônimos, entende o contexto. Que mais está ligado ao fan-out? Outro ponto fundamental é a capacidade de responder a perguntas multi-hop.
Sabe aquelas perguntas mais complexas que não podem ser respondidas por uma única fonte de informação? Sei, tipo, qual presidente americano assinou tal lei e qual foi o impacto econômico disso 10 anos depois. Coisas assim. Exato. A IA precisa conectar peças de informação de diferentes documentos ou partes de um grafo de conhecimento, dando saltos lógicos entre eles. Esse processo de buscar e conectar informações fragmentadas é em si um tipo de fan-out informacional. Técnicas como a cadeia de pensamento, COT, ajudam a IA a planejar esses saltos. E ter o conteúdo bem estruturado e interconectado, por exemplo, através de links internos ou dados estruturados, facilita enormemente esse processo para ela. E você mencionou RAG antes, geração aumentada por recuperação. Como ele se encaixa nisso? Ah, sim! O RAG, Retrieval Augmented Generation, é talvez o exemplo mais explícito de um fan-out controlado em ação. Pensa nisso como dar para a IA uma cola inteligente e permitida. Antes de gerar uma resposta, especialmente sobre tópicos recentes ou muito específicos, ela não confia só na memória interna dela, que pode estar desatualizada ou incompleta. Ela faz uma busca ativa, um fan-out direcionado em fontes externas confiáveis que foram previamente definidas. Fontes externas como a web, bases de dados. Isso, pode ser a web, bases de dados internas, documentação técnica, grafos de conhecimento. As informações relevantes são recuperadas e então usadas para aumentar a geração da resposta final. Isso torna a resposta muito mais precisa, atualizada e bem menos propensa a alucinações, que é um problema sério. E claro, para que o seu conteúdo seja escolhido nesse processo de recuperação, ele precisa ser o quê? Semanticamente rico, bem estruturado e considerado confiável pela IA. Entendi o RAG. Agora, a análise original do Volpini compilou 10 princípios estratégicos para a gente navegar nesse novo cenário. Considerando tudo isso que a gente discutiu, quais você diria que são os mais cruciais ou que melhor resumem essa mudança de mentalidade que é necessária? Vários deles reforçam bem essa nova abordagem. Eu destacaria alguns. Focar no núcleo ontológico. A prioridade máxima muda. Não é mais sobre volume de conteúdo ou palavras-chave por si só. É sobre construir uma base de conhecimento semântica sólida e bem estruturada sobre o seu domínio. É essa compreensão profunda que permite a IA usar seu conteúdo para gerar respostas dinâmicas e úteis. Menos quantidade, mais profundidade e estrutura, então. Exato. Segundo, priorizar EEA e dados estruturados. Os sinais de experiência, expertise, autoridade e confiança, o EEH, continuam fundamentais para a IA avaliar a qualidade da fonte. Mas agora eles precisam ser complementados de forma muito mais robusta com dados estruturados, usando marcação Schema-ORG, por exemplo. Isso dá contexto explícito para a IA, ajuda ela a entender o significado e as relações dentro do seu conteúdo. É como dar um mapa detalhado para ela. Um mapa. Gostei da analogia. Terceiro, adaptar-se a consultas conversacionais. As pessoas conversam com a IA, né? O conteúdo precisa ser escrito pensando na intenção por trás da linguagem natural, respondendo a perguntas implícitas e não só otimizado para termos de busca robóticos de antigamente. Quarto, visibilidade zero clique e baseada em citação. Aqui tem uma mudança importante de mentalidade. Zero clique. Sim, ser citado diretamente na resposta da IA, mesmo que isso não gere um clique para o seu site, a tal visibilidade zero clique, se torna um objetivo estratégico. Isso constrói autoridade e reconhecimento da marca direto na interface da IA. E por último, mas não menos importante, experimentar continuamente. Esse é um cenário que está mudando muito rápido, não existe fórmula mágica, é essencial usar as ferramentas disponíveis, como aquele simulador que o Volpini criou, analisar os dados e adaptar as estratégias o tempo todo. Esses princípios dão um bom norte, sem dúvida. E o Silva, nos comentários dele, ele sugere algumas aplicações práticas diretas desses conceitos. Sim, ele conecta esses pontos a ações bem concretas. Primeiro, ele reforça essa necessidade de pensar em redes semânticas para SEO, ou seja, mapear e cobrir não apenas tópicos isolados, mas as relações e conexões entre os conceitos dentro do seu domínio. Segundo, ele sugere projetar sistemas de informação, como sites e bases de conhecimento, que já sejam construídos prevendo e facilitando buscas multi-hop.
com conteúdo interligado e bem estruturado. Facilitar os saltos da IA. Isso. E, finalmente, ele vislumbra a criação de agentes de IA autônomos que usam o fan-out de forma proativa para buscar informações em fontes externas, web, APIs, grafos de conhecimento, sempre que o conhecimento interno deles for insuficiente, garantindo assim respostas mais completas e confiáveis. Falando em ferramentas, vamos voltar um pouco naquele simulador mencionado no artigo? Aquele que roda no Google Colab. Como ele pode ajudar na prática quem está nos ouvindo agora? Certo. O Query Fan-Out Simulator, que o Volpini e a equipe dele desenvolveram, ele é apresentado como um ponto de partida, sabe? Uma ferramenta experimental para ajudar criadores de conteúdo a avaliar a prontidão do material deles para esse ambiente de busca baseado em IA. Ele não vai prever exatamente o que a IA vai fazer, claro, mas pode dar uma ideia de como a IA poderia interpretar e decompor a intenção por trás de uma consulta relacionada ao seu conteúdo. E como ele funciona? Assim, mais detalhadamente. Na prática, você fornece a URL de uma página do seu site. A ferramenta usa uma API de IA, tipo a do Gemini, para analisar essa página, identificar a entidade principal, o tópico central, e extrair os trechos que ela considera mais importantes semanticamente. Em seguida, ela emprega um módulo de cadeia de pensamento, o COT, para gerar um conjunto daquelas perguntas sintéticas de fan-out, que seriam relevantes para aquela entidade principal. As perguntas que a IA poderia fazer. Exatamente. Por fim, ela compara os trechos extraídos do seu conteúdo com essas perguntas sintéticas, usando embeddings para calcular a similaridade semântica e te dá uma visualização ou uma pontuação indicando o quão bem o seu conteúdo parece cobrir essas potenciais subperguntas ou facetas do tópico. Parece útil para um diagnóstico inicial, para ter uma noção, mas, reforçando o ponto anterior, a mensagem principal, tanto do Volpini quanto do Silva, não é ficar obcecado em otimizar para cada uma dessas perguntas sintéticas, né? A ideia não é tentar adivinhar tudo. De forma alguma. Os dois autores são muito claros quanto a isso. Tentar uma otimização determinística, ficar perseguindo cada possível subpergunta que a IA possa gerar, é não só impossível dada a natureza contextual e estocástica do fan-out, como também é contraproducente. Seria como tentar acertar milhares de alvos móveis no escuro. Não faz sentido. O foco precisa mudar radicalmente de paradigma. E qual seria esse novo paradigma, então, em essência? Em vez de perseguir classificações para termos ou perguntas específicas, o esforço estratégico deve ser direcionado para construir uma infraestrutura semântica robusta. E isso significa o quê? Cobrir o tópico principal de forma abrangente e profunda, explorando suas diversas facetas. Lembra da conexão com o Ranganathan? Estruturar o conteúdo de maneira lógica e clara, usando o HTML semântico, cabeçalhos, listas, tabelas, para guiar a IA e garantir que a informação seja precisa, confiável e demonstre expertise, o IEEAT. Essencialmente, a gente passa da otimização de palavra-chave para engenharia de conhecimento e arquitetura de conteúdo. Engenharia de conhecimento. Isso, focando em tornar nosso material facilmente compreensível, processável, lembra do chunking, e utilizável pela IA na síntese das respostas dela. Excelente resumo dessa mudança fundamental. Então, para a gente amarrar tudo, a era da busca por IA significa que o caminho da pergunta até a resposta deixou de ser linear. A IA agora desdobra ou ramifica a consulta inicial, é o tal do Query Fan-Out, investigando internamente múltiplas facetas e subtópicos para construir uma resposta que é sintetizada, contextual e busca ser abrangente, muitas vezes combinando informações de várias fontes. Exatamente. E essa mudança tem consequências diretas para todos nós, seja criando conteúdo ou buscando informação. A clareza da estrutura da página, a profundidade semântica real do conteúdo e a cobertura cuidadosa das diferentes facetas de um assunto se tornam mais críticas do que nunca. O objetivo evolui, né? Não é mais só ser listado nos resultados, mas ser compreendido, confiado e efetivamente utilizado pela IA como um bloco de construção para as respostas que ela gera. A visibilidade depende agora da utilidade percebida pela máquina. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante. Se a IA, através desse mecanismo de fan-out,
está essencialmente simulando o processo de um pesquisador humano meticuloso ao explorar as várias facetas de um tópico, só que de forma sistemática e numa escala massiva. Fica a pergunta no ar, né? Será que a próxima fronteira para a gente garantir que a nossa informação não seja apenas encontrada, mas genuinamente compreendida, integrada e utilizada pelas IAs do futuro, reside em nós passarmos a estruturar consciente e explicitamente o nosso conteúdo em torno dessas facetas fundamentais? Talvez até buscando inspiração direta em modelos de classificação facetada, como aqueles propostos pelo Ranganathan lá na Biblioteconomia, para organizar o conhecimento que a gente publica de uma forma que espelhe mais de perto como a própria IA parece estar aprendendo a raciocinar sobre o mundo. É algo para a gente pensar e, quem sabe, experimentar daqui para frente.